Ok, chegamos ao terceiro bloco desta segunda parte do programa sobre patrimônio cultural e ambiental. E nós vamos chamar agora uma pequena matéria também, feita com o Rodrigo lá na Escuna, em São Sebastião, onde ele fala um pouco sobre o porquê da atividade no MBA e descreve um pouco uma questão que eu acho que a gente quer comentar aqui, que é da artificialização do meio e da mão do homem naquele espaço de São Sebastião, que eu acredito que o professor Carriço possa comentar, trazendo um paralelo do que é essa situação em São Sebastião e como ela se relaciona com Santos. A pergunta que eu faço antes é se existe um paralelo, se são similares. Vamos ver a matéria. A ideia dessa saída é justamente tentar perceber a artificialização do meio, né? Até que ponto essa paisagem que vem se transformando nesses 50, 60, 70 anos, de fato mostra a mão do homem, às vezes desenfreada, tanto da parte dessa especulação imobiliária absurda que a gente tem percebido em vários espaços, como o Litoral Norte, mas sobretudo tentar transformar um pouco esse olhar do patrimônio, que não é apenas um patrimônio de pedra e cal, né, edificado, mas também natural. Quer dizer, até que ponto o ser humano consegue conviver e ao mesmo tempo depender desse patrimônio sem alterá-lo muito, né? O que é engraçado é assim, né? Eu lembro de vir aqui há anos, né? Mas nunca tive essa oportunidade de ver desse prisma. Não sei quando a gente atravessa a balsa para Ilhabela, né? E é o que você comentou há pouco. É constante a ocupação e o crescimento nos morros, né? Você vê construções sendo edificadas a todo o tempo, mas ainda, felizmente, a quantidade de verde e a beleza e força natural prevalece. Mas qual é o sinal de alerta? Qual é o momento em que eu falo assim, cara, agora nós já estamos numa situação como em Santos, que nós vamos ter que pensar em reverter? Sim. Na verdade, a gente tem uma característica bastante diferenciada aqui no Litoral Norte. Ainda a preservação do verde ainda é o mote de grande desenvolvimento aqui. O verde ainda traz a ideia de uma preservação. No entanto, a gente tem percebido que em alguns espaços, por exemplo, as culturas caiçaras têm cada vez menos tido espaço. Então tem se perdido essa cultura caiçara. O César, uma verdadeira aula do Rodrigo, hein? Pois é. E aí dentro daquele barco ainda, mais interessante com mais ainda. propriedade, que maravilha. Mas agora vamos ouvir o professor Carriço na pergunta que o César fez no bloco anterior. Bem, olha, essa discussão toda do Litoral Norte, assim, que é uma discussão que me preocupa demais, me faz lembrar daquela propaganda de vodka, né? Eu sou você amanhã. Ou seja, é impossível você pensar no Litoral Norte sem pensar no que já aconteceu aqui. E a gente tem experiência de sobra e eu acho que a gente aqui da Baixada pode ajudar muito nessa discussão no Litoral Norte. E o que eu tenho para dizer? O que eu tenho para dizer é o seguinte, tem certas dinâmicas econômicas que são decididas fora da região, né? A decisão de implantar a unidade da Petrobras em Caraguá, de duplicar o porto e duplicar Tamoio e tal, enfim, foram decisões externas e que vão acelerar processos de ocupação que visivelmente degradaram o meio ambiente. Quando você diz externa, desculpe, você está falando... Em nível nacional, estadual, às né? vezes até internacional. Até internacional. Né? Porque veja bem, toda a economia exportadora, né, do Brasil, ela atende interesses que não estão localizados apenas no país. Né? E como que a população local se posiciona, né? Quais são os canais de participação que ela tem. Né? Então é fundamental que ela tenha oportunidade de participar, mas que ela também tenha oportunidade de se capacitar para essa participação. Sim. Né? Eu acho assim que o diferencial que o poder local pode trazer para essa discussão é informação, é qualificar a informação para a população local. Senão a gente vai assistir, né, novamente se reproduzir sérios problemas ambientais e urbanos que a gente assistiu aqui na nossa Baixada. Agora, e fazer esse trabalho de informação, isso tem custo? E será que está previsto nas prefeituras? Olha, hoje a gente tem... Então, olha, hoje a gente, por um lado, tem todo um regramento nacional, né, que vem desde a Constituição, do Estatuto da Cidade, que
estabelece a obrigação de ter conselhos municipais, audiências públicas, participação e disponibilização de documentos, inclusive, para a população se informar, né? E também a gente tem uma quantidade tão vasta de informação, né, socioeconômica disponível, né, pelos principais órgãos de pesquisa do Brasil, e a universidade ela tem, né, um grande papel nisso, que eu acho que não há desculpa para não haver uma participação efetiva da sociedade nesse processo. Claro, e sem contar algumas agremiações ou instituições de cunho social, ONGs que militam no Litoral Norte, por exemplo, essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade principalmente, não é verdade? Mas de qualquer forma, o caminho passa pela educação, não é? Com certeza, passa pela educação. Eu acho interessante se mencionar isso, porque a gente tem ainda mais um VT, que é de mais uma aluna do MBA da Universidade Católica de Santos, lá no Litoral Norte, que ela não é brasileira, ela é de Angola. E uma das razões de ela estar aqui no Brasil e de estar fazendo esse MBA é de justamente buscar conhecimento sobre a questão patrimonial. Isso ela declara no depoimento que a gente vai ver, para levar de volta para um país que foi assolado por guerra durante anos e anos, para tentar ajudar no processo de reconstrução, não só física, mas até cultural do país. Eu acho que vale a pena a gente comentar isso aí. Eu tenho uma experiência que levarei eternamente, que é muito grande, pela experiência que eu tive na Faculdade de Módulos Caraguá, que fiz a pedagogia e fiz a pós-graduação em psicopedagogia, e agora com o MBA. É uma experiência muito rica que eu levarei para toda a vida, que pode me ajudar no meu serviço com o meu povo, que é uma experiência, é uma realidade diferente, que vale a pena para poder servir na questão da educação. Professor Rodrigo, gostaria que você fizesse algumas considerações sobre a fala desta aluna de Angola. Eu penso que o depoimento de Fernanda foi muito sensível e muito emocional, porque ela vem de uma realidade completamente diferente, de um país com uma tradição recente, mas já consolidada de democracia. Ela vem de um espaço completamente assolado por guerras e está aqui no Brasil para justamente tentar reverter esse conhecimento em prática. Há quanto tempo ela está aqui? Me parece que já está há 5 anos. E inclusive comenta que o prazo dela estar no Brasil já está se expirando. Então ela está, de fato, buscando informações para poder desenvolver projetos mais práticos de onde ela veio. Aliás, o MBA tem essa característica importante. Todos os alunos desenvolveram ao longo desse módulo intervenções do meio, né? Quer dizer, perceber não só a artificialização do meio, mas também como eles podem colaborar com a gestão desse espaço. E é um grande exemplo do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Que é exatamente incrível, o que né? a gente busca fazer na universidade. Né? Exatamente. Então eu penso que seja muito interessante esse depoimento dela, porque engloba toda a nossa perspectiva do que é um MBA. Bom, a gente pode encerrar, Cláudio. Só comentando, antes da gente encerrar, que informações sobre esse MBA e mais informações do programa estão no blog. E o professor Carriço tem um blog tem também. um blog também. Eu acho que seria a hora Sim. de ele falar qual é o seu blog. Queria agradecer à equipe do programa pelo convite e convidar o telespectador a acessar o blog Olhar Praiano, que o endereço está aqui embaixo. Legal. Olhar Praiano. Olhar Praiano. A gente discute questões urbanas e ambientais da nossa Baixada e do litoral. Que legal. E aí, César, vamos encerrar? Eu tenho um encerramento que eu fiz no barco lá, quer ver? Não, outra vez vou ter que Pois te é. ver. Vai ter que ver. Lá, você Bom, a gente vai encerrar com o depoimento, com essa imagem lá do barco. Eu vou pedir só que o Beto coloque um tema para a gente ver esse final do programa e a gente está de volta semana que vem. Não é Vai isso? tocar o barquinho, certamente, né? Não sei. Então tá. Boa noite Até a todos. semana que vem. Até semana que vem. Então, estou aqui pensando, há 500 anos, a maravilha de imagem, né? E a quantidade de verde que essas pessoas viram quando entraram nesse canal. É lógico, o progresso é uma coisa importante e de certa forma inevitável. De certa forma algo que todos esperamos. Mas cabe a nós, aqueles que conseguem ver os alertas, os sinais que a ocupação humana está mostrando,
uma forma de evitar que gerações futuras percam esse visual e toda a influência que ele tem sobre a ocupação humana. Esse ciclo de dar e receber que temos com relação à natureza e com o espaço que habitamos, e que aos poucos, se não tomarmos cuidado, vamos acabar perdendo.